razão de uma família constituída, uma prole numerosa, filhos ao redor da mesa, trabalho e o privilégio de comer o que é produzido pelas próprias mãos. Esse é o contexto do Salmo. A bênção da longevidade. Esse bem-aventurado, ele vive muitos anos, ao ponto de ver os netos. E como o homem que ama a Deus, ele é feliz também por ver a prosperidade do povo de Deus. Então, esse é o ideal de felicidade que este salmo nos apresenta. Esse salmo ele faz parte daqueles cânticos de romagem. Este salmo era cantado, isso mesmo, juntamente com outros, pelos peregrinos que seguiam a caminho de Jerusalém. Eles, de vez em quando, tinham essas procissões. E o uso do salmo era para incentivar os crentes a seguirem no caminho da obediência ao Senhor e, sobretudo, fortalecer a convicção de que Deus sempre recompensa os que andam em seus caminhos. Olha que coisa boa. Deus sempre recompensa aqueles que andam em seus caminhos. Deus sempre recompensa os obedientes. É essa a ênfase. E ao cantar este salmo, seguindo em procissão, o coração do povo também era despertado para ser grato a Deus. Grato por quê? Por muitas e preciosas bênçãos derramadas generosamente sobre eles. No mesmo sentido daquelas palavras eletrizantes que nós encontramos no Salmo 103, 1 e 2, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Então, eles poderiam seguir cantando e contando as bênçãos que são derramadas sobre os que são abençoados por Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, bênçãos de ter trabalho, ter sustento, ter família, ter filhos, viver em comunidade, ver a prosperidade do povo de Deus. Irmãos, isso são privilégios que Deus nos dá, por sua graça, por sua imensa bondade. Por isso que esse salmo é um convite à gratidão, ao louvor e à adoração ao Senhor. São bênçãos que recebemos de Deus, pois nós lemos lá na Escritura em Tiago que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Essa bem-aventurança, essa felicidade, por todos esses motivos e razões, nos convida, meus irmãos, a meditar nesta noite, uma noite feliz, uma noite de ação de graça, uma noite de profunda adoração a Deus, uma noite que nós nos apresentamos aqui para agradecer a Deus os 49 anos da UPH, que é a União Presbiteriana de Homens. E isso nos leva a meditar, então, nesse tema, o homem que Deus abençoa. O homem que Deus abençoa está na nossa União Presbiteriana de Homens, que no caso da igreja já existe há 49 anos. Sobre o homem que Deus abençoa, nós aprendemos aqui nesse salmo, em primeiro lugar, quem é esse homem? Quem é esse homem que Deus abençoa? Diz o salmista que o homem que Deus abençoa é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. Então, irmãos, essas promessas aqui, elas são dirigidas, elas são apontadas àquele que teme ao Senhor. É importante frisar isso desde o início. Essas bênçãos aqui, dadas a esse homem que teme ao Senhor, ela difere de bênçãos semelhantes dadas àquele que não teme ao Senhor, ou àqueles que não temem ao Senhor. Porque no caso do que teme, essas bênçãos,
Elas não são dadas isoladamente, elas são sempre acompanhadas com o poder e a capacidade para que este homem que teme ao Senhor possa desfrutar delas. Do que te adianta você ter um monte de bênçãos e você não ter condições de desfrutar dessas bênçãos? Não é? Vai ficar lá nas bênçãos. Você tem muitas bênçãos, mas você não tem como usufruir dessas bênçãos. E o diferencial é esse. O homem que teme ao Senhor, ele tem as bênçãos e tem a garantia, o poder e a capacidade para desfrutar dessas bênçãos. Ou seja, o Salmo está falando das bênçãos e da capacidade de desfrutar dessas bênçãos. Por isso que esse homem é bem-aventurado, ele é feliz. Essas promessas são feitas para o que teme a Deus. Então, está falando, irmãos, de prosperidade material, acompanhada com a alegria e o prazer para desfrutar dessas coisas. Então, temer a Deus, que é uma palavra importante aqui, não é, no sentido bem limitado, né, ter medo de Deus. Não é isso. Apesar de numa certa perspectiva, né, nós deveríamos ter realmente medo de Deus, porque Deus é o grande, é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele é o dono de nossas vidas, e na mão dEle está o poder, tanto para nos fazer eternamente felizes, ou eternamente miseráveis, no fogo do inferno. Então, nesse sentido, ter medo de Deus é uma coisa boa, é ter medo no sentido de não brincar com Deus, por saber que Deus é zeloso, como diz o escritor de Hebreus, Ele é fogo consumidor, Deus consome. Mas, irmãos, o temer a Deus aqui nesse salmo vai mais além. O que teme a Deus tem por Ele um amor respeitoso. Essa combinação aqui, isso é importante, né? Essa combinação de amor e respeito, as duas coisas. Então, isso na prática se mostra com uma palavra: obediência. Obediência à vontade de Deus. Então, o que o salmista diz aqui, ainda nesse verso 1, explicando quem é aquele que teme a Deus, quando ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Teme a Deus, irmãos, aquele que ama a Deus, aquele que respeita a Deus. E por isso, por amar a Deus, por respeitar a Deus, esse homem anda nos caminhos de Deus. Anda de acordo com a vontade de Deus. Esse homem interessa, por exemplo, em saber quem é Deus, o que Ele gosta, o que Ele promete, do que Ele agrada, do que Ele proíbe. Se você quiser agradar um amigo, aí você vai lá e você sabe que aquele amigo não gosta de jiló. Aí você fala, mas eu vou fazer uma receita especial de jiló, né, para agradar meu amigo. Coitado do amigo, né? Não vai dar certo, né? Não vai funcionar. Na minha região, por exemplo, nós gostamos muito do coentro verde. Toda comida lá em casa a gente coloca coentro. Tem gente que não pode ver nem o cheiro. Se você disfarçar, macerar, esconder, quem não gosta vai perceber. Então, meus irmãos, às vezes nós achamos que Deus é assim, que Deus tem que se agradar daquilo que eu ofereço, porque é de coração, eu me esforcei, ou seja, Deus tem que querer, mas Deus já diz na Escritura o que Ele quer, o que Ele gosta, o que agrada a Ele. Então, o homem que teme ao Senhor tem consciência disso, ele busca fazer o que Deus quer, o que Deus agrada. E também, meus irmãos, a Escritura, da mesma maneira que investe, que nos motiva à obediência, nos alerta também sobre a desobediência, porque nós sabemos que Deus vai castigar os desobedientes. E a Bíblia, ela é a revelação do caráter de Deus, do seu querer, da sua vontade.
Então, a pessoa que teme a Deus é aquela pessoa que ama a Deus, respeita a Deus e procura viver aqui neste mundo de acordo com a vontade revelada de Deus. Então, é a essa pessoa que essas bênçãos, essas promessas são feitas aqui no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem que Deus abençoa e anda nos seus caminhos, ele teme a Deus, ele tem esse amor respeitoso para com Deus. E como resultado, ele anda nos caminhos que Deus revela. Anda de acordo com a vontade de Deus que foi dada. Então, esse é o primeiro ensino sobre o homem que Deus abençoa. Em segundo lugar, nós aprendemos, à luz desse Salmo 128, como e com que Deus abençoa esse homem. Como e com que Deus abençoa esse homem. Então, vamos ver agora como Deus abençoa esse homem. Como Deus concede essas bênçãos que Ele promete dar àquele que o temem. E quais são essas bênçãos? Você acha isso aí? Essas bênçãos, né, são prometidas aí nos versos 2 a 4. Estão todas aí. E quando Deus descreve aqui o ideal de felicidade, ou seja, Deus vai dizer assim, o salmista vai chamar nossa atenção para a seguinte coisa: olhe como Deus vai abençoar uma pessoa, olhe como Deus vai fazer feliz uma pessoa que o temem e que andam segundo os seus mandamentos e o obedecem. O quadro, meus irmãos, se encontra aqui, era o quadro de felicidade, obviamente, lá do Antigo Oriente, lá na época de Israel. E quem era, então, a pessoa feliz no Antigo Oriente? Era uma pessoa, e vamos trazer para a nossa linguagem, uma linguagem mais conhecida, né? Era uma pessoa que tinha ali um sítiozinho, um sítio pequeno, plantava, colhia. Essa pessoa comia daquilo que ela plantava em sua propriedade. A pessoa era a proprietária. Essa pessoa tinha uma esposa, muitos filhos, mais que 5. Mas acho que 5 era família bem pequena para aquela época, né? Um monte de filhos. Era uma pessoa que vivia muito tempo, uma pessoa longeva. Ela viu os netos, ela viu os bisnetos, é o que o texto mostra. E em algumas ocasiões especiais, essa pessoa peregrinava para Jerusalém, junto com o povo de Deus, para oferecer sacrifícios e para poder, isso é importante, notificar, notar, destacar a prosperidade do povo de Deus. Então, esse era o ideal de felicidade no Antigo Oriente. E é assim que Deus retrata aqui aquele que será abençoado por Ele. É claro, irmãos, as coisas mudaram, né? Hoje as coisas não são exatamente assim, não é exatamente este o padrão de felicidade dos nossos dias, mas era o padrão de felicidade naquela época, no contexto do Salmo. Mas é um padrão que, de alguma maneira, satisfaz os desejos mais profundos do coração do homem, qualquer que seja a cultura e o tempo que ele vive. Olha que coisas boas, agradáveis, né, que chamam a nossa atenção. Esse desejo de pertencer, de ter, de fazer parte de uma comunidade, de viver muito tempo, de ver os filhos, de trabalhar, de prosperar, isso está no coração do ser humano. Não é só no Antigo Oriente, mas também nos dias de hoje. Todos nós, de alguma maneira, almejamos isso. E são essas as bênçãos prometidas ao que teme ao Senhor, ou ao homem que Deus abençoa. Olha o verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Ou seja, o salmista está dizendo, vai dar tudo certo para o homem que teme a Deus, para o homem que Deus abençoa. Aqui, irmãos, lembra que lá no Éden o trabalho acabou sofrendo alguma consequência por causa da queda? O Senhor Deus disse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás.
aqui agora, irmãos, com a bênção de Deus, o trabalho que sofreu esse revés, esse trabalho agora se transforma em uma bênção. Deus abençoa com o trabalho aqueles que são seus, aqueles que o temem. A oportunidade de trabalhar, o privilégio de trabalhar, de ganhar o pão com as próprias mãos. O prazer é esse, do trabalho de tuas mãos comerás. Uma bênção que Deus dá para aqueles que são seus. Esse privilégio de poder trabalhar e ter o prazer de desfrutar do trabalho. No caso aqui, esses israelitas vivendo no Antigo Oriente, abençoado por Deus, comeria da sua propriedade, frutos, sementes, gado, leite, vinho, carne, azeite, tudo estava ali, como produto do seu trabalho abençoado por Deus. E ele seria feliz, desfrutaria da alegria de comer do próprio trabalho, a alegria de poder sustentar a sua família, seus filhos, e de ter um pouquinho mais para ajudar outras pessoas, que porventura tivessem necessidade. Então, junto com o trabalho, a satisfação de comer do fruto do trabalho. É o que Deus promete aqui no verso 2. A segunda bênção está no verso 3. Tua esposa, no interior de tua casa, será como uma videira frutífera. O interior da casa, irmãos, era aquele departamento ali, ou na tenda, ou na casa do israelita, que era reservado para a mulher. Olha que coisa, tinha um cantinho lá, e aquele canto era da mulher. A mulher tinha o lugar dela na parte mais do interior da casa. No interior da casa, uma expressão que significa que essa mulher era uma mulher caseira, uma esposa que gostava da vida de família, né? Que gostava de fazer as coisas em casa, de estar com o marido, de ter filhos, criar filhos. E aqui, essa mulher é comparada com a videira frutífera, uma parreira, né? Que dá muitas uvas. É isso que está aqui. A gente podia entrar em várias coisas aqui, né, nesse ponto. Houve mudanças bastante radicais, mas hoje não é o momento. Vamos para a terceira bênção mencionada no verso 3. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então, os israelitas, eles gostavam muito da parreira, por causa do vinho, e da oliveira, por causa do azeite. E os filhos são comparados aqui a rebentos da oliveira, ao broto. Uma oliveira, olha só que informação interessante, ela pode passar 40 anos sem dar fruto. 40 anos. Aí, aquela videira que ficou, oliveira, que ficou ali 40 anos sem fruto nenhum, inesperadamente sai um brotinho ali, um brotinho verde. Sabe o que é isso? Sinal de renovação. Está vindo uma árvore nova para tomar o lugar da árvore velha. Qual é a figura aqui? A figura aqui é do homem cercado de filhos, que são comparados a brotos de oliveira. O homem vai passar, o pai de família vai morrer. Ele vai viver muito, mas vai morrer. Não tem jeito. Mas no lugar deste homem, os brotos já estão ali surgindo. A ideia de renovação, de perpetuidade da família, de você continuar, de sua linhagem, seu nome vai continuar através desses que estão chegando, nessas novidades que estão chegando, os brotos. Aí o salmista, por isso, termina reafirmando no verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É assim que Deus vai abençoar o homem que teme e anda nos caminhos do Senhor. Ele receberá de Deus essas coisas, o prazer e a alegria que essas coisas trazem ao seu coração. Sobre o homem que Deus abençoa, nós aprendemos, em primeiro lugar, que o salmista define esse homem como um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Em segundo lugar, aprendemos como e com que Deus abençoa esse homem. E para terminar, em terceiro lugar, nós aprendemos que esse homem que Deus abençoa tem vida longa
para ver os netos sob a bênção do Deus que teme e ama. É isso mesmo que está aqui no Salmo. Tem vida longa para ver os netos sob a bênção do Deus que teme e ama. Parece que essa frase não é tão importante assim, mas eu tenho certeza que esses irmãos, especialmente aqueles que estavam lá no dia que o PH foi organizado, eles estão aqui. Eu imagino que deve ser um prazer extraordinário, imenso, algo sem uma explicação, para ver os seus netos, os seus bisnetos, aí, vivendo na mesma trilha da fé, adorando e servindo a Deus. Eu comparo isso, irmãos, faço um paralelo. A alegria que deve ser para esses irmãos, na mesma medida que é a tragédia para aqueles irmãos, e depois de tantos anos, e começa a ver que os netos já não estão tão firmes, um está meio desviado ali, outro para colar. Eu tenho a impressão que isso é muito triste. Mas o salmista está destacando aqui, é aquele que pode olhar e ver que aqueles netos e bisnetos seguem sob a bênção de Deus. E o salmista termina fazendo algumas súplicas aqui. A primeira súplica é para que o Senhor abençoe esse homem desde Sião. Sião é o nome do monte onde estava edificada a cidade de Jerusalém, e em cujo centro estava o templo, onde Deus habitava. Então, Sião era a habitação de Deus. Então, quando ele diz que o Senhor te abençoe desde Sião, ele está dizendo que essas bênçãos vêm do Deus que mora em Jerusalém. Nesse contexto aqui do Salmo. É o Deus da aliança, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, o único Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. De lá de Sião, ele vai abençoar esse homem que eu temo. E essas bênçãos não chegam assim individualmente, elas procedem do Deus que é o Deus de um povo, o Deus de Israel. É esse Deus que está abençoando. Da expressão, o Deus que está em Sião te abençoe. A segunda súplica está no verso 5, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Aqui, irmãos, não é somente uma oração para que o israelita viva muitos anos, seja longevo, não. Que ele viva o suficiente para, durante esse tempo, ele ver a prosperidade do povo de Deus. Para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Ou seja, a oração é para que esse homem viva muito, mas que possa ter o privilégio de ver a prosperidade do povo de Deus, de ver que o povo de Deus está crescendo, ver o povo de Deus se multiplicando, sendo feliz. Imagine quando você organizou lá a SOPH, sempre assim, os começos são humildes, não são muitos, os desafios são maiores. Então a oração é que vejam, que esses irmãos vejam o trabalho prosperando. Então a bênção não é só viver muito, é viver muito e ver a prosperidade do povo de Deus, viver para ver os filhos dos filhos andando nos caminhos de Deus, a igreja crescendo, a igreja de Deus se multiplicando, o reino de Deus se avançando, a obra missionária progredindo, a evangelização em pleno vapor. Então esse homem bem-aventurado, esse homem que Deus abençoa, a oração é para que ele veja essas coisas. As bênçãos do Deus de Israel sendo derramadas sobre nossos filhos, sobre os netos e bisnetos. Meus filhos estão demorando muito. Meu filho casou agora, o mais velho. Então, eu não tenho esse prazer de ver neto, né? Alguns irmãos aqui, muitos outros, já tiveram esse prazer de ter os seus netos, né? De poder agradecer a Deus pelo privilégio, né? De ver os seus netos. Outro pedido aqui, termino com ele. Veja os filhos de teus filhos.
longevidade para ver os bisnetos. Não é só ver os netos e os bisnetos, mas ver os netos e os bisnetos andando nos caminhos do Senhor, vivendo para a glória de Deus. É assim que Deus vai abençoar aqueles que o temem e o obedecem. Vamos concluir. Olha, eu não estou enxergando seu relógio, não. Eu olho ali e só vejo... Eu só vejo a luz, viu? Então, meus irmãos, nós aprendemos, à luz do Salmo 128, sobre o homem que Deus abençoa. O primeiro ensino foi, quem é esse homem? O salmista identifica esse homem como aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em segundo lugar, nós aprendemos como e com que Deus abençoa esse homem. Deus nos abençoa com muitas bênçãos espirituais. E uma delas que nós não podemos esquecer jamais é a bênção do perdão dos pecados, a salvação por meio de Cristo Jesus. A bênção, irmãos, de ser escolhido em Cristo para ser santo e irrepreensível perante Ele, e em amor, e Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É uma bênção pela qual temos que dar graças frequentemente, todos os dias. Mas Deus também nos abençoa com bênçãos materiais, a bênção do trabalho, da longevidade, da saúde, e tantas que, como diz o salmista em outro lugar, que nós somos incapazes para enumerá-las. E temos que lembrar, irmãos e irmãs, que todas essas bênçãos são imerecidas, são expressão da maravilhosa graça, da generosidade do nosso Deus, que é também nosso Pai. E aprendemos, em terceiro lugar, que esse homem que Deus abençoa tem vida longa para ver os netos sob a bênção do Deus que teme e ama. Além de receber essas bênçãos, temos o privilégio de experimentar a alegria e o contentamento de usufruir delas ao longo de nossas vidas. A alegria de trabalhar, o privilégio de casar, de ter filhos, de ver os filhos andando nos caminhos de Deus, os netos andando nos caminhos de Deus, ver o povo de Deus abençoado e crescendo, se multiplicando. É isso que esse salmo nos ensina, que o nosso Deus é poderoso para nos abençoar, espiritualmente sim, mas também materialmente, como diz o salmista. Mas esse ponto aqui é muito importante, e é importante que você preste atenção nele. Ao meditar sobre o homem que Deus abençoa, nós não podemos esquecer que a maior de todas as bênçãos não são as bênçãos em si, não são essas dádivas graciosas que nós recebemos, e sim aquele que nos concede a bênção. Não são as bênçãos, irmãos, mas o abençoador. Temos o nosso Deus como nosso Deus, e com quem, pelo sacrifício e misericórdia de Jesus, nós somos reconciliados. A inimizade foi estabelecida, Cristo veio com seu sacrifício pleno e suficiente, e rompeu essa barreira, eliminou a inimizade, estabeleceu a paz. Isso é tão verdadeiro que o salmista começa dizendo, bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Este sim, irmãos, que almeja Deus, como o salmista diz em outro lugar, assim como suspira a costa pelas correntes das águas, que almeja Deus, que a alma suspira por Deus. A alma desse homem que Deus abençoa tem sede de Deus, do Deus vivo. Este homem que Deus abençoa tem a experiência de Deus, sabe que Deus é quem fez, é quem o fez ver os caminhos da vida, que na presença de Deus há plenitude de alegria, e na destra de Deus, delícias perpetuamente. Então, esse é o homem que Deus abençoa. E a história da União Presbiteriana de Homens, da Igreja Presbiteriana do Lindeia, que hoje alcança 49 anos,
Irmãos, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que essa história vem sendo construída por homens que Deus tem abençoado ao longo de todos esses quase meio século de existência. Você vai ver na história vários desses homens, você vai poder verificar que a história deles coincide com o que está escrito aqui nesse Salmo 128. Muitos foram esses homens abençoados por Deus ao longo da história. Muito do que nós falamos aqui cumpriu na vida desses homens, segue cumprindo, sendo cumprido na vida de outros que ainda estão aqui. Por isso, louvado seja o Senhor. E certamente, os homens que hoje têm a responsabilidade de continuar escrevendo essa bela história, são homens abençoados por Deus. E juntamente, irmãos, com esses homens que Deus abençoa, nós afirmamos em alto e bom som que nós somos o povo que Deus abençoa. Sabe por quê? Porque nós tememos a Deus e andamos em seus caminhos. Amamos o Senhor Deus de todo o nosso coração, com toda a força de nossa alma. E nós só podemos terminar dessa forma, que esse grande Deus que nos abençoa, receba toda a honra, glória e louvor, hoje e por todos os séculos. Amém e amém. Vamos orar. Senhor Deus,